Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, eu já falei isso aqui em outros episódios, que falar sobre educação faz o meu coração ficar mais quentinho, né? E se você também é apaixonado por educação, por desenvolvimento de pessoas, por desenvolvimento integral das pessoas, não só a escola, né, por si só, vocês vão se apaixonar por o episódio de hoje, porque eu estou trazendo aqui duas pessoas que também têm esse brilho nos olhos ao falar sobre educação e têm uma bagagem, né, de pesquisa, de desenvolvimento de projetos nessa área. Eu tenho o prazer de receber aqui Mayra e Luca. Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui. Muito obrigado. E é Lucas, né? Não é Lucas. Luca. E é um Lucas diferente, gente. É um Lucas com 2 Cs, né? Tem toda uma história por trás desse nome. Tem né? lá um barroquismo no negócio. O porquê que vocês chegaram nessa profissão de vocês, porquê que vocês chegaram nessa área que vocês atuam hoje. Tá bom, vou começar então. Vai lá. Bom, prazer pessoal, eu sou o Lucas, eu tenho 26 anos, eu estudo economia e trabalho no LEPS. E pensando assim, eu acho que eu cheguei na educação por várias vias. A mais importante de todas é, com certeza, minha mãe. Minha mãe é professora dos anos finais do ensino fundamental. Por mais que em algum momento eu fui estudar economia, economia é um mundo, assim, tem várias coisas sendo estudadas, mas, eu dei aula particular em alguns momentos, dava aulas de reforço na faculdade, fui monitor em alguns momentos também. Em algum momento também na pandemia eu fiz um projeto de tutoria para estudantes do ensino médio, mas até então não era uma coisa bem estabelecida, assim, era um hobby, assim, um pouco mais do que um hobby, mas era uma coisa que me deixava feliz, eu fazia, extra economia, mas quando eu descobri que dava para juntar essas duas coisas foi no mestrado. Eu entrei no mestrado aqui na USP de Ribeirão Preto, virei orientando do Daniel, um dos coordenadores do LEPS, e aí foi que eu conheci o LEPS, assim, essa junção de coisas que me são muito caras, educação, política pública, evidências empíricas e um ambiente aberto. Eu acho que são coisas que me levaram a esse lugar que eu tô. Então, essa é uma breve história sobre como eu cheguei aqui onde eu tô. E a sua trajetória, Mayra? Me conta um pouquinho. Pois é. Primeiro, obrigada por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês e com o pessoal que está assistindo a gente. Mas eu fiquei pensando aqui que é difícil resumir a minha história, tá? Vamos lá, vai me ajudando aqui, Thiago. É interessante, né? Porque um dos pontos que a gente estuda sobre o que importa no desenvolvimento das pessoas é que a escola importa, a família importa, são várias influências que importam. Então, ouvindo o Lucas falando da influência da mãe dele, eu venho de uma família de professoras e professores também, então minha mãe, minha avó... Então, me influenciaram bastante, mas quando eu entrei na graduação, a primeira coisa que eu pensei não, elas sofrem muito, creio que não vai ser o meu caminho, mas foi irresistível. A primeira vez que eu estive em uma sala de aula já me conquistou. Então, eu atuei como professora por bastante tempo, dos anos finais do ensino fundamental, tive breve experiência nos anos iniciais, no ensino médio também, até que eu fiquei incomodada com alguns aspectos da escola, do comportamento dos professores, dos estudantes, e fiquei curiosa mesmo para entender um pouco mais de alguns fenômenos, principalmente sobre o quanto que os comportamentos poderiam ser modificáveis ao longo do tempo ou não, né? A estabilidade desses comportamentos, se realmente aquela fala dos professores, poxa, esse aluno não tem mais jeito, eu queria saber se não tinha mesmo. E aí essa curiosidade se tornou uma curiosidade científica, e aí eu iniciei mestrado, né, num programa de pós-graduação em psicobiologia, mas sempre tendo a sala de aula como o meu campo de pesquisa. Fiz o mestrado, fiz o doutorado nessa temática também, onde eu já comecei a falar para os professores sobre o que eu tinha descoberto. Então, tudo que eu tinha descoberto no meu mestrado, eu pensei, não pode ficar só para mim. Os comportamentos, sim, são maleáveis ao longo do tempo, o ambiente importa muito. Nós temos um poder muito grande, né, na modificação do intelecto, da cognição, de aspectos socioemocionais dos estudantes. E, enfim, então eu comecei a fazer
formação continuada para os professores, né, que foi o tema do meu doutorado. E aí, finalizando o meu doutorado, né, tive a oportunidade de ficar um período no Instituto de Educação em Portugal. Voltei para cá e conheci o LEPS, que foi quando eu conheci o mundo da política pública em educação. E aí também me apaixonei com a possibilidade de influenciar esse ambiente de maneira mais ampla. E, enfim, estou lá desde 2019, Uau. construindo algo junto, né, com todos os pesquisadores ali. E falando de LEPS e do trabalho que vocês desenvolvem no LEPS, a ideia hoje é bater um papo sobre escola de tempo integral. Legal. E dentro dessa agenda, eu descobri com o Daniel que lá vocês trabalham com agendas, né? Eu gostaria de saber como que surgiu essa agenda, né? Porque outras agendas foram motivadas por outras ideias, né? Outros problemas, outras buscas. Mas como surgiu essa agenda de tempo integral? Na verdade, hoje a gente denomina a agenda de pesquisa sobre desenvolvimento integral. Uau. Porque existem algumas diferenças sutis de educação integral, desenvolvimento integral e escolas em tempo integral. Mas, vamos lá, vou voltar um pouquinho, até para contextualizar um pouco da minha história junto com o LEPS. É algo bastante interessante, porque quando eu estudava sobre a maleabilidade dos comportamentos, um dos comportamentos que me interessava bastante no mestrado, no doutorado, antes de conhecer o LEPS, era justamente as competências socioemocionais, que foi onde eu entrei em contato com uma literatura trazida para o Brasil por alguns pesquisadores, entre eles o professor Daniel Santos, que é um dos coordenadores do LEPS. E aí, quando eu entrei no LEPS, comecei a trabalhar com eles, essa agenda era uma agenda de desenvolvimento socioemocional, que já vinha sendo algo... Nossa, desculpa, talvez tenha que cortar aqui, porque eu dei uma travadinha. Não, mas espera aqui, já que você vai continuar. Jojo! Oi, deu black. Tá, veio um ruidinho aqui na caixa de som, eu sei que ele não é ruído de microfone, mas ele incomoda um pouquinho. Eu não sei se você tem que abaixar a sua enviada aí, ou se a gente tem que abaixar a caixa aqui. Porque tá bem alto, tá chato. Eu vou abaixar aqui agora, ver se melhora. Não mudou nada. Tô indo aí. Tá. Eu achei que era algo normal. É, Achei não. que era para ser assim. Não, geralmente não é assim, por isso que me incomodou. Aí, resolvido. Aquelas coisas que você só percebe quando para. Tá vendo? Fortuito minha parada aqui. Pô, eu tava quase torcendo pra ter uma parada. Senão eu ia ter uma parada cardíaca. Tá bom, hora que vocês falarem, eu continuo aqui a história. Você vai ter que aumentar aí. Eu posso voltar, tá bem claro na minha mente, assim. Tá. Eu baixei demais. Eu não ouvi nada. Agora eu não ouvi nada. Som. Agora tá lindo. Bem limpinho. Quer voltar a pergunta, tio? Acho que não precisa. A Mayra falou que tá bem claro na mente dela, a gente pode voltar pra ela. Pode fazer uma contagem e ela prossegue. Vamos lá. 3, 2... Volta pra geral, na verdade, porque a gente tem corte depois. Isso. Vai lá, na sua contagem. 3, 2, 1. Pois então, essa agenda era uma agenda de pesquisa relacionada ao desenvolvimento socioemocional. E o desenvolvimento socioemocional, ele entrou na pauta educacional no Brasil junto com a promulgação, o advento da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a BNCC traz as 10 competências gerais, entre elas estão ali competências socioemocionais. E era justamente o que o LEPS já vinha desenvolvendo, junto com outros parceiros, numa agenda de pesquisa para compreender qual era o perfil socioemocional dos estudantes brasileiros e quais seriam possibilidades de intervenções dentro da escola, programas educacionais voltados para esse tema, que poderiam colaborar no desenvolvimento desse aspecto, né, dessa dimensão humana. Muito bem. Então, quando eu entrei, a gente fez avaliações de implementação desses programas, avaliações de impacto desses programas. Inclusive, recentemente, a gente tem resultados muito interessantes, né, de como que esses programas podem agir e beneficiar esses estudantes. No entanto, o que a gente percebeu? Quando a gente promove ou realiza, implementa programas de desenvolvimento socioemocional, a gente realmente promove, impulsiona esses estudantes em diversos sentidos.
Então, por exemplo, aqui, né, a gente pode falar sobre competências relacionadas à autogestão, ao engajamento com os outros, à resiliência emocional, em vários sentidos. E o que a gente nota nesse caminho? 2 pontos a gente nota. Primeiro, que o conceito de educação integral e desenvolvimento integral, por muito tempo, foi um empilhamento de dimensões humanas. Então, eu olho para isso e vejo, eu tenho desenvolvimento integral. Então, isso significa que a pessoa tem um aspecto artístico, intelectual, social, físico, e aí eu empilho tudo isso, e aí eu tenho uma tendência para separar isso, sendo que a gente sabe que nós não somos separados, nós somos complexos e integrados. Então, essa foi uma compreensão muito forte nossa. E a outra era de que, além de impulsionar, a gente precisaria resgatar. Num país tão desigual, né, como a gente tem, né, a realidade brasileira, a gente precisa resgatar os estudantes de várias vulnerabilidades. E aí, a partir disso, nós compreendemos que a escola não precisa só compreender essas várias dimensões, mas entender como que elas se integram, como que elas se expressam no ambiente educacional e como que eu consigo promover, mas também resgatar os estudantes, né, de aspectos que eles não trabalharam bem, não tiveram oportunidades para se desenvolver no tempo adequado, né, que seria o direito de todos. Perfeito. E, Lucas, dentre tantas agendas no LEPS, quando você chegou ao LEPS, o porquê essa agenda de trabalho? Olha lá. Bom, assim, de certa maneira foi uma junção de preferência de temas, assim, por exemplo, minha mãe, que vai ser uma referência constante, mas minha mãe é professora dos anos finais, assim, e não é qualquer professora, é uma excelente professora. Então, ela me falando coisas que aconteciam na sala de aula, numa perspectiva bem parecida com a da Mayra falava, de algo, até por vezes, de uma luta que você percebe que era acima da luta média de um trabalhador, assim, desafios constantes e questões que ultrapassavam em larga escala questões de português, né? Ela é professora de português, assim, então chegavam questões de saúde mental, questões de vulnerabilidade, então, bom, o papel do professor, para mim, sempre foi muito claro que foi maior do que apenas ensinar o currículo, né, por assim dizer. E os programas que estão nessa agenda, né, particularmente um que eu vou citar, que chama Eu Posso Te Ouvir, é um programa que me é muito caro, assim, eu gosto muito dele, porque ele parte de uma perspectiva de que escutar é uma ação necessária, é uma ação importante e não é uma ação natural, ainda que aconteça com as relações humanas, assim. Escutar é uma coisa muito importante e compõe o que a gente chama de desenvolvimento integral, né? Bom, aquilo me encantou, assim, e desde então eu acho que foi por isso que eu escolhi e também a Mayra foi uma pessoa importante de ir trabalhando e ver as coisas que eu podia adicionar e construindo conjuntamente, assim. A equipe, com certeza, foi um passo importante, não só o assunto, mas a equipe que compõe. Também. Com certeza absoluta. Imagino. E pensando em desenvolvimento integral e falando de um país de dimensões continentais como o Brasil, como é pensar esse desenvolvimento integral, sendo que, pensando nessas diferenças sociais e culturais, né, do povo brasileiro, as demandas de desenvolvimento de uma região são diferentes de outra. As necessidades de desenvolvimento de um aluno em cidades mais desenvolvidas ou em capitais são diferentes das do interior. Qual é a complexidade desse assunto no trabalho de vocês? Realmente é um grande desafio. É um grande desafio, como a gente comentou aqui, né, sobre a nossa afeição, a nossa afinidade com os anos finais do ensino fundamental. É a fase que contempla a chegada na adolescência, né? Então, eles saem do 5º ano, vão para o 6º ano até o 9º ano, né? Então, esse foi o nosso foco de pesquisa por bastante tempo, ainda é um dos temas que a gente é apaixonado, porque ali a puberdade, né, o início da adolescência, e depois a necessidade de escolher os caminhos, né, para o ensino médio. E aí eu trouxe isso porque algo que a gente tem falado bastante é sobre as múltiplas adolescências, sobre as múltiplas infâncias.
Então, é desafiador no sentido de que a gente precisa pensar em cada uma dessas realidades, mas quando a gente pensa numa política pública, a gente precisa atender a milhões de estudantes. A gente precisa escalar um desenho de política pública, de intervenção. Então, o que a gente faz no LEPS, né? Como que a gente lida com esses desafios? Por muito tempo, o LEPS foi coletando evidências e juntando essas evidências para poder influenciar mesmo, né? Colaborar na tomada de decisão desses formuladores de política pública. E aí, a gente começou a ter tantas evidências juntas que a gente também pode, hoje, estruturar intervenções. Então, a gente tem algumas intervenções tanto para a infância quanto para a adolescência. E aí, a gente vai testando essas intervenções e verificando quais públicos elas conseguem atender. Então, como que a gente consegue mobilizar os adultos, os profissionais da educação, outros setores que são envolvidos também nesse desenvolvimento integral. A gente não pode negligenciar que não são só os educadores que estão envolvidos, a gente tem um papel do território muito importante. Então, a gente vai verificando como isso acontece para lidar com esses aspectos. A gente sabe que é um caminho grande que a gente ainda tem pela frente, porque a gente não consegue fazer isso tudo de uma vez, a gente não consegue atender todas as realidades de uma vez, mas a gente está avançando aos poucos. E na prática, como que é isso em campo, né? E se as experiências que vocês têm na hora de coletar essas informações, de ouvir pessoas, se isso também impacta nos processos. Olha, vamos mudar a rota porque a gente tinha uma ideia, mas na hora de ouvir a gente entendeu que a realidade é diferente. Bom, o papel do campo e da realidade é necessário e já pensado anteriormente que ele vai fazer parte do processo, assim. Bom, o processo científico, assim, de estudos, ele põe hipóteses, né, baseado em conhecimentos anteriores, tem a testagem dessas hipóteses, e a testagem dessas hipóteses inclui, a gente pensou todas as coisas que eram necessárias, tipo, a realidade ela é mais complexa do que as caixinhas que a gente coloca sobre qualquer perspectiva no jeito de fazer o conhecimento. E, bom, se a gente olha para a realidade e vê que a nossa teoria, que as nossas hipóteses não tem a completude daquilo que a gente quer ver, voltamos para as hipóteses, testamos novamente, e num processo infinito, assim. Num processo infinito até a gente ir testando hipóteses que se perduram e que a gente consiga fazer com que elas sejam, no nosso caso do LEPS, transformadas em políticas públicas, assim. O LEPS não é só um laboratório de pesquisa, no sentido de produção de conhecimento, mas é um laboratório que pretende ou almeja influenciar políticas públicas, afetar o mundo real. E uma coisa que é particularmente importante nesse processo todo é não ter uma fonte só de área do conhecimento para compor, assim. O LEPS é formado por economistas, psicólogos, pedagogos, uma miríade de outras profissões, de outras áreas do conhecimento que compõem a forma como ele pensa, a forma como a gente olha para a realidade, assim. Necessariamente, nenhuma pessoa, nenhuma área de conhecimento detém a verdade absoluta de qualquer fato, assim. A co-construção dessas áreas diversas na intersetorialidade do conhecimento, acho que são talvez o jeito mais seguro ou mais embasado de chegar numa conclusão que seja o que a gente quer, seja transformável em política pública. Assim, o melhor jeito de ver a realidade, talvez. E eu vou até complementar o Lucas, porque é claro que nós, né, dentro do LEPS, os pesquisadores do LEPS, a gente tem um esforço muito grande para alcançar tudo isso, mas a gente tem plena consciência de que sozinhos a gente não consegue. Então, os nossos parceiros são muito importantes e, nesse caminho todo, a gente também tem feito muitas parcerias com os municípios, com os estados, com as escolas, com as secretarias de educação. E isso é o ponto mais importante, porque quem vai saber da realidade, do que está acontecendo ali, são eles. E, de maneira nenhuma, a gente quer tirar a autonomia desses locais, né? Então, pelo contrário, a gente quer entender como que a gente pode potencializar o trabalho deles e sensibilizar para que eles também consigam verificar as problemáticas que existem, as potencialidades que existem e trabalhar isso da melhor maneira. Perfeito. E hoje em dia tem muito uma questão de
senso comum sobre alguns assuntos, né, ou de opinião popular, né, sobre alguns assuntos, e tem aquilo que é evidência, né? Então, se a gente for conversar com essas pessoas hoje ali no calçadão de Ribeirão Preto sobre desenvolvimento integral, sobre ensino integral, a gente vai ter algumas opiniões, mas existe aquilo que é evidente, né? Vocês que estão imersos nesse assunto, assim, estudando, buscando, pesquisando, ouvindo em diferentes municípios e diferentes atores, né, dessas situações, nesse caso, o desenvolvimento integral é a melhor modalidade, é o melhor caminho para o aluno? É o único caminho. Exato. Imagina que a gente está aqui conversando, ou alguém que está nos ouvindo, aí eu vou dizer assim, olha, agora você tem que trabalhar só o seu aspecto intelectual. Aí, a gente imagina, eu vou tirar só a minha mente, né, minha cabeça, e só isso aqui vai trabalhar. Agora você vai para a academia, só o seu corpo vai. Aí, o emblema, né, que a gente faz, né, um símbolo, né, você está sentindo algo, é só o seu coração que está sentindo. Não é separado, a gente sabe disso, a gente sabe que quando a gente está numa situação, são muitas questões que estão acontecendo conosco, muitas emoções, pensamentos, sentimentos. E com o estudante é assim, é da mesma maneira, né? Então, quando a gente fala das várias dimensões humanas, a gente não consegue tirar nenhuma delas para que o estudante desempenhe bem em uma prova, para que ele faça uma prova esportiva e, enfim, vá despido de outras dimensões. Por isso que eu digo que o desenvolvimento integral ele é o único caminho. No entanto, a gente não pode entender o desenvolvimento integral como ser o desenvolvimento de um super-herói. Então, eu quero que essa pessoa se desenvolva plenamente, absolutamente em todas as dimensões. Isso não existe. Isso também não é humano. Então, qual que é a nossa tese, a nossa argumentação? De que todas as dimensões humanas vão estar acontecendo ao mesmo tempo com todos os seres humanos, inclusive com os estudantes na escola. Não adianta, mas precisa virar a chavinha. Precisa, mas não é simples assim. Principalmente quando a gente está falando de fases do desenvolvimento que tem muitos conflitos, que tem muitas mudanças, que são fases mais frágeis mesmo. Né? Nós, como adultos, muitas vezes a gente se sente perdido diante de uma situação. Imagina o adolescente. Imagina o adolescente, né? Então, a gente muitas vezes pressiona para que eles se concentrem, para que eles desempenhem muito bem, sem considerar que eles estão lidando com outras realidades internas deles, né? Bom, eu acho que eu só vou acrescentar uma coisa, que é, quando a gente pega a história, e aqui uma brevíssima história completamente focada do que é educação, ou pelo menos como os seres humanos ensinam outros seres humanos, assim, e particularmente na Grécia, a gente tinha a ideia de educar ou passar conhecimentos para outro ser humano, ela parte de um jeito que eu não quero só ensinar esse sujeito uma coisa específica, eu quero ensinar ele a ser um cidadão, e esse cidadão é uma construção do que a sociedade é, assim. Então, eu tenho que ensinar ele moralmente, fisicamente, cognitivamente, não cognitivamente. Então, é como se, ao longo da história, e tem um motivo para isso ter acontecido, né? Por exemplo, as escolas em massa, como a gente conhece, são uma consequência da Revolução Industrial, onde a sociedade tinha uma necessidade de que os trabalhadores soubessem algumas coisas. Então, a gente foi entendendo a complexidade do mundo, começando a empilhar essa complexidade do mundo em matérias. Essas matérias foram também, o mundo foi aumentando a complexidade, a gente foi aumentando o número de matérias, de forma que a gente precisou, em algum momento, olhar, e a escola, do jeito, talvez, usando essa expressão, no senso comum, ela é o lugar onde se aprende essas matérias. E o objetivo dela é que se aprendam essas matérias. Mas será que o objetivo da escola é esse? Será que o objetivo da educação é esse? Assim, é o ensino das matérias, dos componentes curriculares que estão lá estabelecidos? Não só, talvez, não seja suficiente para esse propósito, mas como talvez seja um jeito limitado ou mesmo que não considera o todo, assim, ele considera os indivíduos como particularizados, ou seja, o aluno é um aluno, o aluno é tratado como aluno no sentido que ele tem que ter matérias, e as necessidades dele são matérias, mas se o aluno for considerado uma pessoa que tem necessidades
de se relacionar com outras, que têm necessidades de ter cuidados, que têm necessidades de múltiplas, a escola, como esse ambiente que pretende desenvolver esse ser humano, precisa também compreender essas múltiplas necessidades que a sociedade precisa e que o humano precisa também. Perfeito. A gente falando sobre esse desenvolvimento integral, né, e não colocar as pessoas nessas caixinhas, né, entender que nós somos esse ser complexo e a gente precisa se desenvolver nessa complexidade, né, dentro dessa complexidade. Mas antes de passar para uma próxima pergunta, tem uma outra que é fundamental, até para quem gosta do assunto, mas não estudou profundamente, assim, para entender. Eu também já me confundi, e qual seria a diferença básica, assim, ou se nem tem tanta diferença, o desenvolvimento integral do ensino integral. Porque eu estudei numa escola de ensino integral, né, das 8 às 17 e tal, mas não necessariamente isso é um desenvolvimento integral. Muito legal a sua pergunta. Eu vou usar 3 temas, 3 conceitos, que é o desenvolvimento integral, a educação integral e o tempo integral, que são 3, né, conceitos diferentes. O desenvolvimento integral é a consideração desse ser humano complexo, com as suas diversas dimensões, que tem oportunidades para desenvolver todas essas dimensões. Então, quando que eu digo que um ser humano está conseguindo, está tendo oportunidade de se desenvolver integralmente? Quando ele consegue ter oportunidades de se expressar corporalmente, em movimento, em esportes, de maneira artística, de maneira intelectual, de maneira social. Então, todos esses aspectos ele pode escolher fazer. Então, vamos dar um exemplo que a gente viveu, que foi um trauma para todos, a pandemia. A gente perdeu a oportunidade de desenvolver o nosso aspecto social porque a gente precisou ficar em isolamento social. Então, olha só, a gente foi privado disso. Então, a gente não estava num desenvolvimento integral pleno. Então, essa eu acho que é uma boa analogia, né, para entender esse desenvolvimento integral. O que é a educação integral? A educação integral é a compreensão dos educadores, do ecossistema escolar, da comunidade escolar sobre esses aspectos. Quando a educação compreende esses aspectos, ela abraça, ela acolhe, e aí ela vai promover ações de cuidado, metodologias ativas, ela vai permitir o protagonismo do estudante, ela vai entender que uma criança precisa brincar e que ela pode aprender brincando, se isso for uma intencionalidade pedagógica, que um adolescente precisa criar, ele precisa criar hipótese, ele precisa testar a hipótese, e aí ele vai aprender muito mais do que ele for do que se ele tiver somente de maneira passiva, né, escutando esse professor. Então, esses pontos são bem importantes. E o tempo integral, quando a gente fala, né, o ensino integral, que foi o nome que foi dado por muito tempo, né, enfim, muitos programas que foram implementados, é simplesmente aumentar a carga horária, vamos dizer assim, né, o tempo de oportunidade que se tem na escola. Se a escola consegue promover essa educação integral, que vai atingir o desenvolvimento integral, e ela tem mais tempo para isso, ela amplia essa oportunidade. Perfeito? Sim. E entendendo esse conceito, e baseado na minha experiência, né, com a escola de tempo integral, que teve um pouquinho de educação integral, assim, porque eu estava explicando, até, gente, numa prévia aqui, a gente estava tomando um cafezinho, eu estava comentando com o Lucas que na escola que eu estudei, eu estou falando de 93, 1994, aí, tá? Eu tinha, no período da manhã, as matérias comuns, ali, um português, uma matemática, e no período da tarde a gente tinha natação, jardinagem, tapeçaria, né, tudo mais. E aí, a gente falando sobre essa discussão e o trabalho que vocês realizam hoje, nós estamos em 2024, para você que está assistindo em 2028, tá? A gente está em 2024. O trabalho que vocês desenvolvem hoje e as políticas públicas, as tentativas de implementar políticas públicas hoje, isso me faz pensar que existe uma linha do tempo aí, que essa tentativa não é de agora e que esse assunto já vem sendo trabalhado de algum tempo. Tem um histórico desse pensamento? Com certeza. Bom, relembrando aquilo que eu já havia falado de como era uma escola, por exemplo, uma escola grega, assim, onde tinham esses vários tipos de desenvolvimento, e a gente pode, né, com alguma discussão, falar que se isso era ou não desenvolvimento integral, talvez que ela fosse a primeira escola integral, que não é uma escola de tempo integral, mas talvez fosse uma escola integral. Assim.
Bom, a sociedade passou por vários processos. Um importante processo nesse meio do caminho foi a educação de massa, ou seja, a sociedade pensando como ensinar muitas pessoas. Então, talvez o melhor jeito de ensinar uma pessoa não seja o melhor jeito de ensinar muitas pessoas. Perfeito. Então, o melhor jeito de ensinar uma não é o melhor jeito de ensinar uma sala, que não é o melhor jeito de ensinar uma rede, que não é o jeito de ensinar um país, que não é o melhor jeito de ensinar um mundo, assim. Então, são questões. Bom, voltando para um pouco mais para o Brasil e pensando como foram essas iniciativas ao longo do tempo, as primeiras iniciativas de educação em tempo integral, e aqui eu vou sempre... essas coisas sempre surgiram já muito relacionadas, desenvolvimento integral e tempo integral. A primeira que a gente pode considerar que foi uma escola de tempo integral começa nos anos 50, com Anísio Teixeira. Ele desenvolve alguns centros que são escolas de tempo integral, onde a iniciativa já partia de um resgate de vulnerabilidades, no sentido de olhar estudantes que eram mais vulneráveis na época, colocar eles de forma que eles tivessem assistência social, assistência médica, e também os componentes curriculares da época. Mas não só, assim, ao longo do tempo tiveram os CIEPs, né, nos anos 80 com o Brizola no Rio de Janeiro, mas foi uma ideia que se expandiu em algum tempo. Alguns CIEPs ainda existem. Nos anos 90, essa ideia, junto com, por exemplo, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que a LDB tem um ponto que fala que a escola deve fornecer desenvolvimento ao indivíduo em algumas dimensões, tem que preparar ele para a vida em sociedade, para o mundo do trabalho. Em algum grau, essa lei, garantir isso em lei, é olhar e falar, bom, qual é o papel da educação? Que a gente espera da escola, o que a gente espera que o indivíduo que entre nessa escola que existe na sociedade, como ele saia. Isso a Lei de Diretrizes e Bases, olhando para isso, surgem outras iniciativas de escola em tempo integral, sempre, até então, né, claro, com variações, mas numa perspectiva de cuidado para estudantes que precisassem de mais cuidado e garantir que eles tivessem cuidados que talvez não fossem, que eles não tivessem fora da escola, né? Vale dizer que o Brasil é um país enorme e tal qual é grande, é desigual. Então, em muitos lugares, a escola é a única representação do Estado na localidade. É a única política pública universalmente, e nessa época, né, nem isso. Vale lembrar que o Brasil teve um esforço gigantesco em 30 anos de colocar as pessoas dentro da escola, e foi uma iniciativa sem precedentes assim, no mundo. O Brasil fez isso com uma escala muito grande, muito rápida. O Brasil, de fato, conseguiu colocar os índices... Então, por exemplo, 96% de todas as pessoas que deveriam estar na escola estão. Então, isso é uma coisa a ser pensada também. Mas o fato da gente ter colocado todas as pessoas na escola, surgiu uma demanda de a gente estar colocando pessoas que não conseguem se manter na escola. E as escolas em tempo integral, e aí nessa perspectiva de ampliação mesmo e de garantia de alguns direitos dentro da escola, surge nesse contexto. Trazendo para um pouco mais próximo do que a gente imagina, a gente tem os Planos Nacionais de Educação, os PNEs. Uhum. E o PNE, o primeiro PNE, e aqui como iniciativa, como política pública nacional, claro, alguns estados tiveram, tem o PEI em São Paulo, tem escolas de tempo integral em Pernambuco, com formas diferentes de interpretar o que seria, o que vai ser dado nesse tempo integral. Uma perspectiva bem mais parecida com a sua experiência, né? De ter componentes curriculares em um momento, atividades extracurriculares em outro momento, nessa separação bem demarcada. Mas, por exemplo, os primeiros programas nacionais o primeiro programa é o programa Mais Educação, que ele era um programa federal de incentivo à transformação das escolas em tempo integral, ou seja, o governo disponibilizava uma verba para escolas se transformarem em tempo integral, ou seja, era uma indução, e a partir de um certo tempo elas tinham que manter essas escolas em tempo integral, no sentido de
por que isso foi feito como iniciativa, né? O segundo PNE, que ele começou em 2014, com limite, um plano de 10 anos, com várias metas educacionais. A meta 6 do PNE, ela dizia explicitamente que 50% das escolas brasileiras deviam ser de tempo integral e 25% das matrículas serem de tempo integral. Nesse contexto, então, estamos falando tanto de Mais Educação, na época viria a ser o novo Mais Educação, de 2016, perdão. Eles tiveram objetivos não diferentes, mas, por exemplo, o novo Mais Educação queria colocar a escola de tempo integral numa perspectiva mais parecida com o que era antes, assim, tem estudantes que são mais vulneráveis, a gente precisa resgatá-los, e a forma como a gente vai lidar com essas vulnerabilidades é esses estudantes passando mais tempo dentro da escola, porque a gente garante que eles tenham os componentes curriculares numa etapa e atividades extra em outra etapa. Beleza. O Novo Mais Educação, ele coloca uma coisa que a gente acho que vai discutir em algum momento, que era o objetivo explícito de aumentar a aprendizagem. Assim. Então, esse tempo extra, ele poderiam ter outras atividades, mas ele deveria ser focado em ensino de português e matemática. Bom, as avaliações mostram que talvez ele não foi bem sucedido nesse quesito, mas, de acordo com todo esse histórico, a gente chega no ano passado, 2023, com a promulgação das escolas, de uma política pública de escolas em tempo integral. Nessa política, o objetivo dela, explícito, na quarta linha, é resgate. As escolas de tempo integral têm o objetivo de resgate de vulnerabilidades. Elas são feitas para estudantes mais vulneráveis. Então, a forma de organização dela talvez seja um pouco diferente, aprendendo com os erros e acertos das outras políticas, mas a gente sempre vai falar, esse seria um histórico, né, um encadeamento, claro, viesado pela minha escolha dos fatos, mas... Mas um bom histórico. Mas a gente chega, dois programas importantes, que são os programas nacionais, né, que é o Mais Educação e o Novo Mais Educação, chegando no programa do ano passado de escolas em tempo integral, numa perspectiva agora explícita de... Cuidado, assistência, diminuição de desigualdade. Exatamente. Acho que é bem focado nisso. Exatamente. É aprendizagem, mas também é cuidado, mas também é assistência. Isso. É uma forma de promover a educação integral, como a gente disse aqui. E aí a aprendizagem, ela claro, né, é uma função social da escola, promover a aprendizagem, mas a função das escolas em tempo integral nessa lei de 2023 é diminuição de desigualdade. Isso. Perfeito. Então, eu vou depois querer saber um pouquinho de um projeto que eu sei que tem a ver com essa agenda de vocês, mas ainda falando de escola em tempo integral e desenvolvimento integral, como desenvolver essa política pública, sendo que eu consigo pensar em pelo menos 3 atores principais nesse desenvolvimento, que seriam o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, os trabalhadores, né, nessa área, que são os professores, a diretoria da escola, inclusive até a merendeira da escola, né, deve fazer parte desse desenvolvimento. Com certeza faz. E a comunidade, porque mais do que você ter recursos e incentivos públicos para sustentar, né, uma escola em tempo integral, a gente precisa capacitar os professores e os trabalhadores dessa área, mas conscientizar, isso nem deveria ser necessário, na minha opinião, conscientizar os pais, os familiares, a comunidade da importância do desenvolvimento integral e da escola em tempo integral. Mas quais são os grandes desafios por se tratar de pelo menos essas 3 áreas para a implementação de um desenvolvimento integral, de uma escola em tempo integral de qualidade? Ok. Vou começar do mais próximo do estudante e a gente vai subindo, né, nesses desafios. Então, acho que um grande desafio é até entender o quanto que fazer com que o estudante passe mais tempo na escola é bom ou ruim. A gente tem que ser muito honesto ao se fazer essa pergunta, porque a gente vai estar privando ele da convivência com a família. Mas a gente tem que entender a realidade dessa família. Se é uma família que trabalha o dia todo, que deixaria esse estudante, enfim, em situações que poderiam não ser as melhores, então a escola protege esse estudante. Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Qual é a configuração da sociedade que a gente tem hoje? Em geral, a gente tem
famílias compostas por mulheres que chefiam essas famílias que precisam trabalhar. Então, justifica, sim, que a escola pode ser um ambiente saudável e protetivo mais do que outros ambientes que esse estudante tenha. Mas é uma pergunta importante que a gente precisa ter honestidade, né, ao pensar nela. Bom, só que pensando nisso, essa família precisa entender que ela vai precisar continuar participando da vida desse estudante, mesmo quando ele está muito tempo na escola. E a escola precisa colaborar com a família para que ela participe dos momentos da escola. Então, precisa ter essa conscientização de que, da família, né, que ela vai apoiar o desenvolvimento integral do estudante. Então, por exemplo, se existe uma atividade para que ele faça junto com a família, ou que ele continue uma atividade da escola na sua casa, que a família abrace isso. E isso eu digo por quê? Porque muitas vezes as famílias pensam, não, ele já passa o dia todo na escola, ele ainda vai fazer algo em casa, mas isso não é um problema, ele só está tendo uma continuidade das oportunidades, né, das experiências que ele está sendo incentivado a ter na escola. Então, isso não é um problema, né? Não é a escola acaba naquele horário e aí começa outro tipo de vida na casa, né? É tudo uma coisa só. Sim. Então, se a família compreende dessa forma, ela apoia os interesses, ela apoia as criações que esses estudantes vão fazer na escola e esse intercâmbio entre família e escola vai ficando muito mais fluido, né? Vai tendo um fluxo muito mais interessante. Mas a escola precisa ser responsável por essa dinâmica. Então, na escola vai ter uma organização, na escola em tempo integral, principalmente, ou escolas que querem promover essa educação integral e ter a participação da família, elas vão promover de maneira planejada, de maneira intencional, essa comunicação com a família, né? Então, ela pode reservar espaços dentro da organização semanal para que a família participe. Pode ser, por exemplo, quando a família vem deixar o estudante de manhã ou vai buscar meia hora ali para uma roda de conversa, para um alongamento que seja, né? Ou para ver quais foram as produções que esses estudantes, essas crianças, esses adolescentes fizeram durante o dia, né? Então, nunca é algo separado, né? Que a gente vai dizer, nossa, mas é responsabilidade da família, é responsabilidade da escola. Nunca é de um só. A gente tem que se corresponsabilizar como conjunto, como grupo, como coletivo mesmo. Bom, sim, os professores precisam ter qualificação para trabalhar numa perspectiva de desenvolvimento e de educação integral. E isso muito porque a história que a gente vem vivendo na educação, ela tem um tom muito formatado, né? Assim, a gente nós vivemos, né, escolas muito tradicionais, com aulas muito expositivas, né, com o professor nesse papel de autoridade máxima. E hoje a gente sabe que se o professor, claro, ele continua sendo uma autoridade dentro da sala de aula, o diretor continua sendo uma liderança dentro da escola, a coordenação pedagógica também, enfim. Mas se a gente compreende que todas essas pessoas são adultos, que vão mediar o processo de aprendizagem do estudante, a gente traz todos para esse processo de aprendizagem conjunto. Porque, a partir do momento que eu estou com um estudante diferente do que eu tive o ano passado, eu aprendo com ele, porque ele vai me demandar, que eu me planeje de maneira diferente, porque ele reage à minha aula de uma maneira diferente. Então, isso tudo vai sendo orgânico, né, dentro da escola. No entanto, como eu falei, a nossa escola ela veio por muito tempo de maneira muito tradicional e os professores sabem fazer essa aula. E a gente está tendo uma mudança grande para que os professores aprendam a trabalhar de outra forma, né? Usando metodologias ativas, como eu falei, e até mesmo não partimentalizando tanto a escola, né? Vou partimentalizar como? Agora é a hora da matemática, ninguém mais fala de nada. Agora é só a hora da educação física, não podemos fazer outra coisa. Sendo que a gente sabe que esses aspectos são interligados. Então, professores que se reúnem para planejar, né, de maneira interdisciplinar, um projeto que seja um projeto integrador, uma aula que pode ser planejada, né, junto com a outra. Então, eu sou a professora de ciências e vou compartilhar uma aula com uma professora de artes, e isso pode estar planejado em conjunto. E aí o estudante vai vendo aquela pergunta clássica, né, para que eu vou usar isso? Ele consegue perceber que sim, ele consegue usar em vários espaços. Mas isso precisa ser propositivo e precisa vir desses profissionais.
Perfeito. E da última esfera, da terceira esfera? Vou passar para o Lucas. A terceira esfera, eu acho que ela é uma, né, o Estado, e aqui eu tô falando Estado como perspectiva Como geral, assim. Sim. O Estado, ele talvez seja o indutor dessa política de escolas em tempo integral, mas o que isso quer dizer? Escolas em tempo integral são uma mudança de perspectiva no, papel da escola, mas, de maneira geral, no papel da educação. Então, de certa maneira, as escolas de tempo integral, elas facilitam que seja pensado um desenvolvimento integral, só que um desenvolvimento integral é uma mudança de perspectiva. Como desenvolvimento humano, assim, a gente pensou a escola de uma certa maneira e vem vivendo essas escolas de uma certa maneira. Que são escolas, como a Mayra descreveu, são escolas que têm esse conteúdo estabelecido, essas matérias bem divididas. Desenvolvimento integral fala, bom, as coisas podem ser diferentes, elas têm que ser ligadas de uma maneira diferente. E isso, de maneira nenhuma, é trivial de ser feito, assim. A gente também não pode negar que a gente esteja falando algo, por que ainda não aconteceu, né? Isso é tão óbvio, isso é tão óbvio cuidado, isso é tão óbvio que ninguém acha que as pessoas são separadas. Por que a gente não fez ainda? Porque isso, sim, tem desafios inerentes àquilo. Então, não é só aumentar o tempo, não é só mudar a forma como as matérias se organizam, não é só pensar numa dinâmica, por exemplo, de financiamento, né, que daí são papéis dos estados de financiamento, de alcançar as metas. De certa maneira, ou talvez da maneira mais geral possível, pensar para que a escola serve. Uhum. Se a escola serve para ensinar matérias, a gente tem um que esperar, inclusive, da escola. E, inclusive, pensando na sua provocação do senso comum, que fala, bom, para mim deveria ser senso comum e não é, mas a questão se existem pessoas que pensam a escola serve para ensinar matemática, português, se eu tenho um lugar que não ensina matemática e português, a escola serve para isso. Então, a escola não está cumprindo com o seu papel. Isso porque, historicamente foi assim, tipo, talvez essa pessoa tenha sido ensinada desse jeito, quando ela saiu da escola, falou, não, a escola tem um limite, que é esse limite aqui, ela serve para isso, vou cobrar dela o que ela serve. Nessa perspectiva de desenvolvimento integral, a gente coloca mais papéis da escola, a gente dá mais funções para ela, e isso tem que ser acompanhado de mais suporte para ela, das condições para que ela faça o que a gente espera dela. Se a gente espera que a escola de fato seja esse lugar, a gente tem que não só pensar na forma de implementar, mas pensar como vai ser essa transição de perspectiva, de mudança do que serve, mudança do que eu espero que o estudante faça. Assim, aprendizagem é um direito dos estudantes. Bom, vamos supor que na escola, as escolas de tempo integral, os estudantes passem mais tempo lá, e no senso comum digam, se ele passa mais tempo, ele tem que aprender mais. Bom, se a gente pensa nessa perspectiva, se a gente não encontra que ele aprende mais, é sinal que a escola está falhando, mas ela serve para isso, é isso que a gente espera, mas é um direito. Então, tem uma miríade de coisas que tem que ser pensadas na perspectiva do Estado. Mas, sendo agora mais objetivo e menos etéreo, talvez uma coisa que o Estado esteja na primeira preocupação dela é como fazer isso para o Brasil inteiro. Assim, mais uma vez, o Brasil Nossa, é muito comum essa frase, mas o Brasil tem proporções continentais, de fato tem, e isso implica mais do que só diversidade regional e assim, dificuldades logísticas. Assim, chegar numa escola no interior do Amazonas tem uma certa dificuldade que não é a mesma de chegar numa escola urbana do Sudeste. De chegar mesmo, do professor se deslocar até lá, por exemplo. Sim. Então, são questões logísticas, mas são questões de, por exemplo, os estados brasileiros são muito diferentes, têm capacidades diferentes de geração de renda, capacidades diferentes de manter modelos educacionais. Por exemplo, a gente está falando de uma escola que se propõe a mais coisa e também
é mais cara em comparação com a outra. Mas a gente está falando que é uma escola que exige mais, é mais cara e entrega mais. E se a gente está despendendo mais recursos com essa escola, são todos recursos públicos, a gente tem que ter uma certa maneira de avaliar, mas uma avaliação em uma perspectiva geral, não só uma avaliação, por exemplo, de resultado, mas avaliar como estão acontecendo essas coisas. Será que os que mais precisam, e aqui pode ser nos 3 âmbitos, estudante, professor, Estado. Estados que mais precisam, professores que mais precisam, estudantes que mais precisam. Então, são os que estão sendo mais assistidos a isso. São todas dificuldades, questões, coisas a serem pensadas em políticas públicas, mas que estão imersas, que não tem como falar de escola em tempo integral ou educação integral sem pautar essa tríade e sem pautar necessariamente em algo mais geral, que é qual o papel da escola, qual a função da escola, o que a gente espera com o estudante. E acho que eu vou complementar com aspectos bem práticos, né, que a gente vem vivenciando em alguns projetos que a gente está bastante próximos, que é, se eu tenho mais tempo, né, uma escola que funciona nos 2 períodos, né, das 7 às 5, das 8 às 6, enfim, qual é esse horário, cada local vai decidir também, mas eu preciso de professores que trabalham o tempo todo. Então, tem muitas realidades em que a gente vê que mesmo o estudante passando o tempo todo, o professor não passa. Então, é o estudante entrando em contato com diversas pessoas, isso não é um problema, mas como que a escola vai se organizar para lidar com tantos sujeitos permeando, né, essa convivência dos estudantes? Precisa de infraestrutura, precisa de pagamento de pessoal, a alimentação também, né, ele vai ter o café da manhã, o almoço, um café da tarde. Então, todos esses aspectos, transporte também, será que esses estudantes que são os mais vulneráveis, na verdade, né, esses critérios que vão priorizar essas matrículas, essa escola que foi possível de ser aberta pela estrutura que já tinha ou pela possibilidade do terreno a ser construído, já estava num bairro que atende essas crianças que seriam priorizadas ou elas precisam vir de outros lugares? Então, são realmente muitos aspectos para a gente pensar, que a gente sabe que outros países já superaram, porque já iniciaram a organização dos seus sistemas educacionais, tendo as escolas num período ampliado, né, no tempo integral, mas o Brasil não. Então, a gente vai precisar ter uma caminhada grande até aprender a fazer tudo isso e se organizar para tudo isso. Eu desejo muita sorte para todos os estados e municípios que estão implementando essa política. Mas é possível. É super possível. Não, e quando você citou uma coisa que eu sempre gosto de usar em todos os projetos, em todas as discussões que a gente faz, principalmente em relação a projetos, são referências, né? E você falou de outros países. Nós temos, e você disse que em alguns outros países esse projeto, a educação, já começou com um período estendido, já em tempo integral. A gente tem números, a gente tem dados de outros países que validam que esse é o melhor caminho? Boa pergunta. Não vou responder essa. Eu acho que eu vou responder com uma outra pergunta, que é: o que seriam dados que validam? Para que serve? Porque, por exemplo, vou trazer para o Brasil, assim. Escola de tempo integral, pelo menos escolas em tempo integral, na perspectiva da política de 2023, servem, ou pelo menos tem como intencionalidade principal, reduzir vulnerabilidades, garantir equidade para alguns estudantes. Então, a gente amplia o tempo que eles passam lá, dá mais oportunidades de aprendizagem, de cuidado. De certa maneira, você poderia me dizer, se educação na perspectiva da LDB ou nas bases nacionais, se isso é um direito dos estudantes, como eu dou mais direito para um do que para o outro? Por que aquele estudante vai receber mais direitos? Se a aprendizagem é um direito, se o cuidado é um direito, garantido por ECA, pelas normativas que a gente garante. Se isso são direitos, por que a gente dá mais direito para um e dá menos para outro? Assim, por que a gente faz isso? O Brasil tem particularidades. O fato dele ser desigual faz com que, se a gente como sociedade prover a mesma quantidade de, por exemplo, aulas para 2 pessoas, elas chegam em lugares diferentes. Perfeito.
Se isso for pelas suas diversidades individuais, aceitamos. O problema é que a gente, no Brasil, sistematicamente, tem grupos que são beneficiados e grupos que não são beneficiados por isso. Ou seja, se a gente prover a mesma quantidade de direito para duas pessoas, e uma delas for branca, morar no Sudeste de área urbana, não vai ser o mesmo resultado que uma pessoa do interior do Amazonas, que seja uma pessoa negra, por exemplo. Então, a questão é, para a gente ter um critério de sucesso, a gente tem que estabelecer, para a gente ver se tem sucesso, a gente tem que estabelecer qual é o critério de sucesso. Se o critério de sucesso for resgatar vulnerabilidades, a gente olha de uma certa maneira. Vou citar um exemplo, e aqui um exemplo não é baseado em dados necessariamente, mas, por exemplo, se a gente chega que uma sociedade como, por exemplo, a sueca, que não é tão desigual quanto o Brasil, a gente chega que não tenham estudantes que sejam desiguais a ponto de, com as mesmas aulas, eles tenham as mesmas oportunidades, e talvez pensar em oportunidades seja um resultado muito melhor do que pensar no resultado, necessariamente, por exemplo, Sim. na nota, mas se eles têm uma oportunidade, se eles conseguem um grau de qualidade de vida suficiente, a gente não precisa de escolas que deem mais para um certo tipo de gente. Se a gente dá a mesma escola para pessoas, para a população inteira, e não é uma população desigual, elas chegam com menos oportunidades. O problema é que uma sociedade desigual como é a brasileira gera sistematicamente desigualdades, que elas se ampliam. A escola pode ser uma ampliadora de desigualdades se ela não for tratada ou se ela não for pensada para a sociedade a qual ela se insere. A sociedade brasileira é desigual e desigualdade geram problemas para a sociedade. Como sociedade, a gente faz modos, ou a gente pensa em planos para redução dessa desigualdade e pensa em intervenções, as escolas em tempo integral são uma delas, de garantir que a gente chegue no que nós almejamos. Se nós almejamos reduzir a desigualdade, a nossa categoria de sucesso talvez sejam esses estudantes vulneráveis chegaram nesse lugar, isso seja isso seja o nosso sucesso. Se a gente olha para aprendizagem, e aí vou citar o que as pessoas pensam, nota, tipo, aumenta o PISA, não aumenta o PISA. Se isso for o propósito, a gente tem que cobrar e fazer intervenções que levem a isso. Se o propósito for outro, porque ele vem de um outro problema, as alternativas de sucesso ou os critérios de sucesso têm que ser repensados à luz do problema que elas foram criadas. Uhum. Por isso, um questionamento de por que as escolas em tempo integral servem, para que a educação serve ou para que as escolas servem, ele é tão importante. Porque eu sempre vou fazer essa pergunta para você. Isso funciona? Isso não funciona? Eu falo, bom, o que você considera que elas fazem? O que nós você como sociedade? Como funciona? Exato. Perfeito. Mara, deixa eu te perguntar. Dentro dessa estrutura de escola em tempo integral, de desenvolvimento integral dos alunos, isso sendo aplicado, abre espaço também para outros profissionais dentro da escola. Exemplo, talvez um arte educador, não só o professor em si, mas mais do que isso, também você tinha falado da capacitação, de capacitar esses professores. Não só para metodologias, mas como esse aluno vai ficar mais tempo na sala de aula ou na escola, ali se torna um lugar para ele ser ouvido. Uhum. Porque geralmente quando ele passa um período ali na escola, ele tem nos 50 minutos de aula, 55 minutos de aula, ele está ali com essa relação com o professor para aprender ou discutir uma matéria. E as discussões da vida e outras questões, elas não têm espaço ali. Uhum. E às vezes em casa também não tem. Eu sei que existe um projeto de vocês um pouco nessa área de capacitar ou de habilitar esses profissionais na escola para ouvirem os alunos. Sim, existe. Inclusive, o Lucas citou, né, na apresentação dele, comentando que foi um dos programas que fez com que ele se encantasse pela área. Então, acho que algo muito importante para dizer é que valorizar o indivíduo independe do tempo em que você passa com ele. Né? Então, uma das perspectivas centrais desse programa que você citou, que é o Eu Posso Te Ouvir, que é baseado em escuta ativa, em princípios e técnicas de escuta ativa, uma das perspectivas centrais é a valorização do indivíduo. Então,
de tudo isso que a gente está falando aqui, né, que a gente está discutindo, quando eu olho para uma pessoa e enxergo nela uma dimensão só, eu não considero ela como um todo, não significa que eu não valorizo ela, mas eu não valorizo ela de maneira completa. Quando a gente aplica essas técnicas de escuta qualificada, escuta respeitosa, a gente está acessando outras dimensões, outras realidades, pensamentos, sentimentos que esses indivíduos estão vivendo. Então, todos os profissionais, todas as pessoas podem aplicar essas técnicas de escuta ativa para que consigam se aproximar mais, dos mundos, das realidades que as pessoas estão vivendo, né? E quando a gente fala da relação professor-aluno, o professor, ele é um modelo para o estudante. É a pessoa com quem ele convive muito tempo, né? Então, a gente tem, tanto na educação infantil quanto nos anos finais do ensino nos anos iniciais do ensino fundamental, um professor que vai ser, ou a professora, né, que vai ser a professora regente, a professora principal, né, que esse estudante vai ter um contato muito intenso. Então, olha a importância, né, dessa professora escutar esse estudante, né, ouvir o que ele tem para dizer, o que ele passou, o que aconteceu com ele, né, no dia anterior, ou o que ele está planejando para fazer no próximo dia. Então, isso vai ajudar essa professora a compreender como esse estudante se comporta e muitas vezes os motivos pelos quais ele está ou não está avançando no que ela pretende, nos objetivos de aprendizagem que ela colocou para ele. Porque na adolescência é ampliado o círculo social dos adolescentes. Então, eles vão buscar muito mais outras pessoas, outras referências para além da família. Então, é muito natural que eles busquem o que esse professor faz. Então, eles se admiram muito quando falam, nossa, o professor gosta de rock, ou aquela professora veio com uma roupa muito interessante, muito diferente. Isso é muito legal para eles, porque eles vão entendendo outras realidades e eles querem se conectar com essas outras realidades. Então, quando o professor, e aí eu digo aqui o professor, mas pode ser a coordenadora pedagógica, a diretora da escola, todos os profissionais, como você citou, a profissional ali da alimentação, né, ou que, enfim, da entrada e da saída de alunos, essas pessoas podem parar um pouquinho para poder escutar esse estudante. E o que a gente acredita que isso vai promover? Quando a gente faz essa escuta respeitosa, eles vão confiar, né, eles vão, vai ter uma promoção ali de laços mesmo, de vínculos que vai se criar. Então, eu falo muito sobre escuta respeitosa para enfatizar que eu não vou escutar esse estudante e vou para a sala dos professores comentar o que ele falou ou fazer algum comentário pejorativo em relação àquilo. Não, eu acolho e busco a melhor forma de lidar com aquilo. Bom, então eu estava falando sobre essa criação de vínculo. Se é criado um vínculo, quando esses educadores propõem uma ação em relação àquilo que foi trazido, aquele estudante pode acatar aquela ação. Então, o que pode acontecer? Bom, só o fato de ser escutado já é muito legal, já é muito gostoso, né? A gente é valorizado, fala, poxa, que bacana, eu queria falar com alguém. Às vezes aquilo já basta para aquele adolescente sair super bem daquele momento. Bom, se eu notei que tem algo a mais, que tem algo que eu não consigo fazer, eu como professora, eu vou sugerir que esse estudante acesse algum outro setor do município, da cidade, do território. Quando a gente tem um programa estruturado, como é o Eu Posso Te Ouvir, que é intersetorial, que já traz profissionais da saúde e profissionais da assistência social, isso facilita muito. Então, a gente já tem essas equipes intersetoriais atentas e trabalhando para isso. Quando isso não existe, esse professor, esse diretor, esse coordenador pedagógico podem acessar esses outros equipamentos sociais e sugerir para esse estudante, para essa família, que busquem, né, soluções, enderecem essas questões que eles estão vivendo. Perfeito. E para quem se interessa por esse assunto que você acabou de compartilhar desse projeto de vocês, como que faz para um profissional da educação ter acesso? Tem um site, tem um local? Tem sim. Bom, no próprio Instagram do LEPES e no site do LEPES a gente encontra essas informações. E o Eu Posso Te Ouvir também tem um Instagram, que é o @programa-EPTO. E tem a plataforma, que é eupossoteouvir.com ou eupossoteouvir.com.br. E aí eu queria ressaltar, dentro desse tema, que
A gente falou bastante do programa de escolas em tempo integral. Um dos eixos desse programa é o eixo Entrelaçar, que justamente fala sobre a intersetorialidade em diversos aspectos. Fazer intersetorialidade de educação com saúde, com assistência social, com direitos humanos, com cultura, com esporte. Isso tudo é super importante para a gente realmente integralizar, né, e considerar esse estudante de maneira integral. E existem políticas também que estão, né, que são recentes, né, e que estão sendo regulamentadas para serem implementadas agora. E o Eu Posso Te Ouvir tem caminhos muito interessantes, então que bom que a gente pôde falar dele aqui. Legal. Tem uma frase do Rubem Alves que a gente coloca em todas as apresentações do Eu Posso Te Ouvir, que é um textinho que ele ele é muito bonito, mas ele tem uma frase que a gente sempre fala, porque ele é bonito assim, que é: a gente gosta não de quem fala bonito, mas de quem escuta bonito. De quem tem aquela escuta que acalenta, assim, que você consegue se sentir acolhido só pela pessoa ter te escutado, sem julgamentos, como uma troca mesmo, como alguém que escuta bonito. Uhum. E é legal que, vivendo numa sociedade que, inclusive na nossa área da comunicação, tão focada em cursos e dinâmicas de oratória, né? Tantos cursos online e presenciais que a gente tem ensinando as pessoas a falarem bem, a falarem em público. Uma iniciativa como essa de vocês, de ensinar as pessoas a ouvir melhor, isso realmente é incrível. Eu tenho certeza que tem um impacto gigantesco, né, para quem estuda e se prepara, mas principalmente para quem vai ser ouvido. Né? Exatamente. Tiago, até vou complementar aqui, porque quem mais sofre é quem menos é ouvido. Isso é algo muito importante para a gente se lembrar quando existe ali alguém próximo da gente, né, no contexto da escola. Quantas vezes os estudantes não têm essa oportunidade de dizer, às vezes não sabe nem explicar o que está sentindo, não sabe nomear suas emoções, e aí o fato dele escutar, ele consegue elaborar, né, o que ele está processando, né, e vivendo ali naquele momento. Então, acho que é algo que também me toca muito. As pessoas que mais sofrem são as que menos são ouvidas, e que a gente possa mudar, então, essa realidade. Trazendo um pouco de dados do próprio EPTO, a gente encontra nos dados do EPTO algumas coisas. Proporções no sentido de aproximadamente 1/3 dos estudantes tem sintomas prototípicos de depressão, 1/4 deles tem sintomas graves de ansiedade. E uma coisa que a Mara falou é muito importante, esse senso de pertencer, de querer ser acolhido, ele existe. A escola, mas como representação da sociedade, né, como representação do Estado e da sociedade como função da escola, a escola pode acolher com preceitos, como Eu Posso Te Ouvir, fala, mas não exclusivamente, com educação integral de certa maneira, ou a escola pode não acolher. E o que os dados do EPTO mostram, de certa maneira, é que existe essa demanda para ser escutado, para pertencer a um grupo. A escola pode ajudar, ou a escola pode não ajudar e, de certa maneira, piorar. Como? Agregando grupos que promovam vulnerabilidades, comportamentos de vulnerabilidade. Eles podem ser caracterizados em, por exemplo, comportamentos autolesivos, comportamentos relacionados ao uso de substâncias ilícitas, comportamentos relacionados a comportamentos violentos. Então, ou a escola... a gente tem uma possibilidade com a escola de resgate dessa forma, nessa metodologia, nessa ideia, ou a gente pode continuar ignorando como sociedade e continuar colhendo esses dados ou essa coisa. Existe o sentimento, a gente pode capitalizar ele para algo que seja benéfico para o estudante e para a sociedade, ou algo que não seja. Acho que o que eu entendi de tudo isso a escola vai ter uma participação. E ela vai definir se ela vai ter essa participação de negativa ou positiva. Ela vai participar. Ela vai ser um ambiente onde esse desenvolvimento ou essas questões emocionais, isso vai acontecer ali dentro. Né? Ela pode ser omissa e aí o omisso não acaba sendo só omisso. Ele vai ter um papel ruim ali. Uhum. Ou, pensando nesse desenvolvimento, ela vai poder colaborar para o desenvolvimento. Ela não é neutra, com certeza. Nunca é neutra. Mas falando ainda do papel da escola e dessa discussão do papel da escola, de repensar esse papel
da escola, o Lucas estava falando sobre essas questões de vulnerabilidade. Uma questão que vem à minha mente é, se a gente estivesse falando de uma outra faixa da população, uma faixa economicamente melhor, e pensando no aluno, a gente tem na sociedade, nessa faixa mais desenvolvida economicamente, o aluno que vai para uma escola comum ali particular, e ele sai dali, a aluna ou aluno, eles vão para o balé, depois eles vão para a natação, para o futebol, eles vão para um Kumon, ou seja, já existe um desenvolvimento integral, mas é porque essa faixa da sociedade, ela tem condições de dar acesso a essa criança, a esse jovem, para ele se desenvolver integralmente com outros players, né, em outros locais. Pensando em equidade, pensando no papel da escola como um ambiente de equalizar esse cidadão para a sociedade, a escola seria o lugar que a gente poderia juntar todas essas competências, esses conhecimentos artísticos, filosóficos e até potencializar idiomas. Seria o único caminho para essa faixa da população economicamente não tão beneficiada? Excelente sua colocação. Eu creio que sim, creio que a escola pode promover esses diversos tipos de oportunidades, como você citou, de balé, de futebol, a idiomas. Mas eu acho que tem um ponto bem interessante sobre o que você trouxe. E porque, além de todas essas dimensões, estudantes que estão num nível socioeconômico mais alto, eles também têm acesso a atendimento psicológico, a atendimento médico. Eles não precisam, muitas vezes, né, de uma assistência social para poder se alimentar. Então, acho que tem pontos bem interessantes aqui para a gente pensar. Agora, olha que a maneira como eu estou organizando aqui meu pensamento. Esse estudante que vai para uma escola particular e depois vai para essas diversas aulas, a família, quando ela promove tudo isso, ela paga para que esses diversos atores e grupos se responsabilizem pelos seus filhos. As famílias que não têm a oportunidade de pagar, precisam que escolas públicas, né, que o Estado se responsabilize. E o que é algo que costuma acontecer bastante, né? E aqui eu me coloco também como professora e a dificuldade de fazer tudo isso, né? De fazer tanta coisa que é solicitado para a gente. Mas o que acontece bastante os diversos entes e atores dos diversos setores dizerem assim, isso não é minha responsabilidade. Então, quando o professor se exime de uma responsabilidade, por exemplo, de escutar, porque não é responsabilidade dele promover saúde mental, e ele vai dizer quem deve fazer isso é o psicólogo, vamos pensar. Se ninguém fizer, então, esse estudante vai ficar negligenciado? Eu não sou psicóloga, mas eu posso ouvir, eu posso acolher. Eu não preciso depois dar um encaminhamento ou dar uma sugestão para a vida dele, eu posso só escutar de maneira respeitosa. Da mesma forma, se um profissional da saúde, quando a gente solicita que ele venha na escola, ele diz, não, mas não é da minha responsabilidade, eu só vou atender se acontecer algo muito grave e ele vier aqui pedir atendimento. Pronto, a gente cai em mais uma questão de que existem estudantes que estão ficando no limbo, que eles não estão sendo atendidos por ninguém. Então, acho que é isso que a gente traz como a possibilidade da escola em tempo integral ser uma escola que protege. Ela consegue promover essa corresponsabilização de maneira intencional de outros setores, da própria comunidade escolar e até mesmo da família. Perfeito. E nesse âmbito, acredito que para uma boa faixa da população, a escola seria o grande representante, né, desse acolhimento para a família, para os alunos ou para a sociedade. E a escola tem esse papel, deveria ter esse papel? Bom, depende da sociedade que a gente está falando. Eu vou contar um pouquinho de como foi, pelo menos para a área do conhecimento da economia, a descoberta de que, por exemplo, quando foram analisar o que determina os salários da população, e o que são os determinantes? Por exemplo, ter mais educação afeta quanto? Ter mais experiência afeta de qual jeito? Assim que surgiu, e eles, uma série de estudos, e aqui posso citar, por exemplo, pessoas como o Heckman, que é um professor da Universidade de Chicago, esses acadêmicos começaram a perceber que tinham alguma coisa que explicava os salários, mas que não estava nesse conhecimento que eu vou denominar, primeiramente, conhecimento cognitivo. Ou seja,
matemática, inglês, história, geografia, ciências. Tinha alguma coisa que explicava os salários, mas não era só isso daí. Só esse tipo de educação, assim, esse tipo de conhecimento. O desenvolvimento dessa área foi chamando primeiramente que existiam habilidades não cognitivas, que eram, por exemplo, saber trabalhar em grupo, a sua habilidade de falar. Elas importavam também quando fizeram essas reflexões, primeiro para o mundo do trabalho, então descobriram, essas habilidades não cognitivas importam. E, com mais desenvolvimento sobre o que é aquilo, várias áreas contribuindo para isso, aqui não é só um desenvolvimento da economia, mas estou citando só porque é mais próximo a mim, esse desenvolvimento chegou ao desenvolvimento que, ele é social, mas ele também é emocional. Aí vem, por exemplo, a teoria, a psicologia, na área da teoria da personalidade, explicitando que temos 5 traços, né, que é o chamado Big Five, 5 traços de personalidades, e eles, em algum grau, foram traduzidos em outro momento em habilidades que a gente chamou de socioemocionais. Ou seja, são habilidades que não são aquelas cognitivas, ou seja, não é português e matemática, mas que, depois de algum tempo, avaliações de impactos mostraram que ela importa tanto quanto habilidades cognitivas. Ou seja, é tão importante quanto você saber matemática, história, geografia, ciências, é você ter esse desenvolvimento socioemocional. Beleza. Quando você fala, tem uma parte da sociedade que recebe, que tem esse desenvolvimento, e outra parte que não tem, em algum grau a gente está falando, se as nossas escolas só derem essa parte, elas são promotoras, ou promotoras talvez não, mas pelo menos elas não mudam a desigualdade de uma sociedade. Elas colaboram para não. Exato, exato. Elas não trabalham na redução da desigualdade. Porque se elas só dão uma parte relevante, 2 estudantes que tenham, um que talvez não tenha oportunidades de ter esse desenvolvimento socioemocional e outro que tenha, eles vão chegar, por exemplo, no mercado de trabalho, mas em outros resultados possíveis da vida, tipo oportunidades, acessos, eles vão ter desigualdades nesse acesso. Ok, se isso importa, ou seja, se desenvolvimento socioemocional importa e talvez, como a gente citou no começo da agenda, desenvolvimento integral importa para melhor aprendizagem desses conhecimentos cognitivos, não prover isso como sociedade, não prover isso em algum grau, não ir em uma fonte de desigualdade que a sociedade impera. Assim, talvez a única fonte aceitável de desigualdade dentro de uma sociedade seja a fonte de desigualdade das escolhas dos indivíduos. Ok, são escolhas. E a gente aceita a desigualdade nesse âmbito. Mas as desigualdades que a própria sociedade promulga, por exemplo, desigualdades de gênero, desigualdades raciais, desigualdades de acesso, por N motivos, são desigualdades sistemáticas da sociedade. Nelas, as políticas públicas podem, e é uma discussão das sociedades, quanto elas devem e até que nível elas devem, reduzi-las. Essas escolas que promovem esse desenvolvimento integral com o tempo integral, elas são, nesse sentido, promotoras de desigualdade. Se a escola tem que fazer isso, é uma coisa que, como sociedade, a gente tem que fazer. A gente tem que discutir. Contratuar. Exato, a gente tem que concordar. Se a gente concorda com elas, o passo seguinte seria, ok, como vemos que ela está fazendo aquilo ao qual ela pretende? Para se ela tiver, continuamos, avançamos. Se ela não tiver, como mudamos para chegar ao que a gente quer? O Lucas citou o passo seguinte, e isso me faz pensar que vocês trabalham todos os dias nessa agenda, e eu gostaria de entender quais são as expectativas, né, para o trabalho que vocês desenvolvem, porque certamente vocês têm um objetivo, né, e qual seria o objetivo e como está essa expectativa, em que pé vocês estão do desenvolvimento dessa agenda no LEPS? Maravilha. A gente tem expectativas concretas e a gente tem ideais, né, que seriam mais, acho que, próximo de sonhos. Então, diante de tudo que a gente está trazendo aqui, a gente tem um tripé do desenvolvimento integral que a escola pode promover,
que é a escola, primeiro, ser promotora, ser um espaço de cuidado de boas relações. Então, a gente espera que as escolas no Brasil concordem, né, e se organizem para ser esse espaço que cuide dos estudantes, que acolha, que cuide dessas boas relações, que eles possam ter qualidade de vida e felicidade enquanto eles estão estudando. E não simplesmente irem ali como um robozinho e aprendi isso, ou decorei aquilo, ou fiz aquele cálculo, pronto, fui para casa, desliguei essa parte. Não. Então, esse cuidado, né, de todos esses aspectos que a gente falou aqui. Um outro aspecto que é a aprendizagem com qualidade e com equidade. Então, quando eu falo, né, até enfim, dessa maneira, né, olha, fui ali, aprendi, decorei, escrevi, copiei da lousa, será que isso é aprendizagem? Com qual qualidade eu estou aprendendo? Com qual qualidade de interação? Por quanto tempo isso vai ficar absorvido em mim, né, e vai fazer caminhos sinápticos que podem me ajudar a usar esse conhecimento em outros lugares, né, para que eu faça realizações. Então, a escola precisa ser esse ambiente de aprendizagem com qualidade e com equidade, muito nesse sentido, de dar oportunidades diferentes para pessoas diferentes, que têm ritmos de aprendizagem diferentes, que vieram de realidades diferentes. E um outro aspecto que é a escola como sendo possibilitadora do encontrar esse propósito, por meio das escolhas que são possibilitadas, né, aumentando as perspectivas desses estudantes. Então, é algo que me entristece bastante, que é ver os estudantes não vendo significado na escola. Então, a gente pretende que as escolas sejam espaços em que os estudantes vejam perspectiva de futuro, né, que eles não estejam ali só porque eles têm a obrigação de estar, mas que tenha significado, tenha sentido para eles. Perfeito. E, Lucas, caminhando para o final desse nosso bate-papo delicioso sobre educação e perspectivas da educação, o quanto... Eu vou fazer essa pergunta para os dois e vou começar com ele, que tem um pouquinho menos de tempo no LEPS. Vamos lá. O quanto o seu envolvimento nesse estudo, nessa pesquisa e com esse trabalho, o quanto isso te acrescentou na sua trajetória, na sua vida e no seu desenvolvimento pessoal? O que você carrega para você nas suas escolhas, nas suas novas escolhas e nas suas perspectivas a partir do momento dessa experiência no LEPS? Tá. Nossa. Bom, eu acho que eu vou responder primeiro pensando assim, se a gente... primeiro como uma provocação filosófica de falar, e se a gente não for compartimentalizado? É assim, start. Tipo, e se de fato eu não for só um estudante, nem só um amigo, nem só um filho, e se eu for uma amálgama de muitas coisas, de coisas que são históricas, de coisas que são escolhas minhas, que são afetadas por coisas históricas, que são afetadas por outras pessoas, que são, assim... De fato, esse foi um primeiro start de falar, uau, as coisas são complexas, e aqui não no sentido de dificuldade, as coisas são complexas porque elas são entrelaçadas, exato. Esse start filosófico, ele te faz olhar o mundo de uma maneira diferente, assim. Educação integral, também, acho que se eu for trazer para o começo, educação integral, a gente pergunta, ok, o que a gente quer ensinar? Mas para a gente quer ensinar o que a gente quer, a gente, sociedade. Então, para que serve isso? Para que serve a escola? Para que serve a escola, a gente tem que ter o que a gente quer como sociedade. Por que a gente faz o que a gente faz, assim? Por quê? O que eu quero dos estudantes? Em algum grau, eu respondi isso, que eu falei, eu quero que eles sejam felizes. E isso é importante, assim, eu quero que eles tenham eu quero que exista amor nessas relações, assim. E isso, da perspectiva mais abrangente possível, fala, como mudo isso, como eu penso de maneiras diferentes. E também, seria impossível falar da minha experiência no LEPS sem falar das pessoas que compuseram essa experiência, assim. Não sei dizer como seria a experiência sem essas pessoas que eu conheci. Seria uma experiência, mas eu tenho certeza que as pessoas que eu compartilhei, que Mayra, Daniel, Luiz, Júlias, todas essas pessoas foram essenciais para mudança, para olhar o mundo de uma perspectiva talvez mais esperançosa, assim, de falar, ok, eu aceito esse problema complexo,
e eu vou me dedicar em todas as partes da minha vida por esse problema, assim, como força diretora, sim. Perfeito. E você, Mara, você tem mais tempo, mas... E além disso, você falou dessas provocações, desses questionamentos filosóficos que faz a gente entender a vida e o mundo por uma outra perspectiva. E eu imagino que, Mara, além de mais tempo no LAPS, você também interagiu com mais pessoas, esteve em mais ambientes, e eu acredito que essas experiências fazem com que a gente entenda o ser humano, o outro também, né, de outras perspectivas. Então, como é para você e como você traz essa bagagem de LAPS para a vida da Mayra, pessoal? Sim, eu acho muito bonito a gente poder falar aqui de felicidade, de afeto, de amor, sendo pesquisadores, né, que querem criar intervenções baseadas em evidências, né, as pessoas podem olhar e falar, nossa, e eles estão falando, né, dessas evidências. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu acho que isso me atraiu para a sala de aula, me fez me apaixonar pela interação com os estudantes. E aí, antes de eu iniciar a minha pós-graduação, eu conheci a história de educadores japoneses que lutaram contra a educação militar no Japão e criaram um outro sistema. Inclusive, algo que eles trazem, né, que a escola precisa ter o objetivo da escola precisa ser alinhado com o objetivo dos estudantes. Né, isso me encantou muito. Ao longo da minha pós-graduação, eu fui vendo quanto que avançar nos meus próprios estudos mudava minha concepção como pessoa e a forma como eu via a educação e a forma como eu via a sociedade. E isso me encheu de coragem para poder continuar lutando por esses ideais, né? E estar no LAPS, quando eu entrei no LAPS, eu vi uma possibilidade gigantesca em termos de expertise, conhecimento, pessoas com, nossa, força, coragem, experiência, para poder realizar tudo isso em conjunto. Então, isso aumenta, né, a responsabilidade, né? Eu acho que a coragem, ela vem também, né, com esse tom de que eu preciso ser responsável pelo que eu faço. Então, o LAPS me trouxe, vou usar de novo as mesmas palavras, mais coragem, mais responsabilidade e humildade, porque a gente não trabalha sozinho, a gente precisa estar sempre aprendendo. Então, força para poder continuar, né, saber que a gente está em conjunto e que a gente não para por aqui. Perfeito. Bom, e como a Mayra falou, Guimarães Rosa também já nos dizia que o que a vida espera de nós é coragem, tá? Isso. E obrigado por vocês terem vindo compartilhar conhecimento, compartilhar o trabalho que vocês estão desenvolvendo, e isso faz com que quem está nos assistindo, e eu que tenho o privilégio de estar aqui com vocês presencialmente, tenha uma visão otimista, apesar de ter total conhecimento e consciência da nossa realidade quando se trata de educação no nosso país, mas eu consigo enxergar essa perspectiva com bons olhos e eu tenho certeza que ciclos melhores virão a partir dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Eu fico assim muito contente mesmo de saber que aqui em Ribeirão Preto, na FEA, no LAPS, a gente tem pessoas que para nós aqui são tão próximas, né? A gente pode tomar um café com vocês se for necessário. Pessoas que eu sei que estão trabalhando para que a gente tenha um futuro melhor, uma sociedade mais igual, mais justa, e isso passa, sem dúvida nenhuma, pela educação. Obrigado. Obrigada demais, Thiago, pela oportunidade, pelo espaço de conversar. Foi um bate-papo bem, bem gostoso. Perfeito. Mas só queria agradecer e mandar um beijo pro pessoal do LAPS. Beijo! É isso, gente. Vocês viram? Não é delicioso? Não é delicioso ouvir, mas fala, nossa, mas foi delicioso ouvir de alguns problemas. Gente, nós precisamos nos conscientizar das dores que nós temos e buscar propor soluções. E é isso que o LAPS, dentre as várias agendas que eles têm, se vocês quiserem conhecer, o site do LAPS está aí na tela, sobre o que eles fazem, no que eles trabalham, e eu tenho certeza o quanto isso vai impactar no desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade, tá bom? Um beijo para você, espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.